Fala pessoal, na aula de hoje vamos conversar um pouquinho sobre o Git Merge, legal? Aqui no caso, né, o que a gente quer fazer? Se a gente tinha um fluxo de trabalho principal, onde a gente divide, né, fazendo branches separados para que o trabalho seja feito em paralelo, né, para a gente otimizar um pouquinho não só a questão do tempo, né, mas também do desenvolvimento em si do projeto. Agora a gente quer não separar, mas unir novamente esses projetos. Então, o meu companheiro aqui de equipe, por exemplo, ele está desenvolvendo paralelamente ao meu trabalho, e a gente quer unir novamente no sistema que a gente está desenvolvendo algo nesse sentido. Vamos dar uma olhadinha como a gente pode fazer numa das situações mais simples que a gente pode encontrar? Vamos ver. Aqui estamos no VS Code, basicamente a gente está dentro de um repositório chamado Git Digital Course. Nele, a gente está na branch Testing, como a gente pode ver aqui no canto inferior esquerdo. Mas, se a gente quisesse usar o comando git branch, a gente conseguiria ver não só listada todas as branches que existem, não só todas as branches que existem, mas a própria branch testing indicando que a gente está nela, beleza? Aqui nesse caso da branch testing, né, a gente tem um arquivo a mais chamado .gitignore em relação a master, legal? Mas para identificar um pouquinho mais o que foi feito em relação a essas ramificações, tem um diagraminha aqui que pode ajudar. Então, basicamente, a gente estava no desenvolvimento, né, com alguns commits, e foi feita essa separação. Nessa separação, a branch testing, a gente acrescentou o arquivo .gitignore. Já aqui na master, né, a gente também ramificou com um novo commit, né, o quarto commit aqui no caso. Então, a gente estava aqui em commit 2, a gente criou esse commit 3 na testing, depois a gente criou o commit 4 a partir da 2, né, do commit 2, na master. E na master, o que a gente fez foi basicamente acrescentar um arquivo chamado to-do. Legal? Para a gente conseguir corresponder ao que está aqui no diagrama, basicamente o que eu vou fazer é jogar o head, né, o ponteiro de onde a gente está, para master, porque a gente ainda está na testing ali no VS Code. Vamos lá. Voltando aqui no Visual Studio Code, então a gente está na testing. Basicamente o que eu vou fazer é dar um git checkout para master. Legal? Fazendo isso, a gente está dando um switch. E aqui, no canto esquerdo inferior, a gente pode ver que a gente foi para master. Como eu disse, né, aqui na master a gente tem um arquivo to-do que não existia ali na testing. Legal? Então a gente vai sempre para a branch onde a gente quer receber, né, a diferença que existe a partir da outra branch. Então, no caso que eu estou na master, eu vou dar um git merge e o nome da branch que eu quero trazer. Testing. Então ele mostra, né, que um arquivo foi mudado, aqui não mostra inserções nem deleções porque eram arquivos separados. Então aquele arquivo gitignore que existia só na testing, agora ele existe aqui também. Legal? Então se a gente for para o nosso diagrama, basicamente o que a gente fez foi, jogamos o head aqui para master, então a gente está na master, e a gente quer trazer o que existia na testing de diferente em relação à master. Basicamente o que a gente fez foi dar o merge, então isso cria um novo commit, né, unindo as informações das duas branches. Então a gente voltou no fluxo principal do nosso código com a master. Então, basicamente, qual é a ideia principal aqui desse merge, né? A gente tinha fluxos separados e basicamente o que a gente fez foi unir novamente esses fluxos, ainda estavam em arquivos separados, né? É um merge mais simples que pode acontecer. Geralmente existem merges que podem ser um pouco mais complicados, onde a gente divide, né, em branches separadas, só que a gente mexe no mesmo tipo de arquivo. Então eu modifico linhas de código e o meu parceiro, por exemplo, modifica as mesmas linhas de código. Esse tipo de modificação ele pode causar conflitos, que inclusive quando a gente vai dar um merge, ele não deixa exatamente de dar esse merge direto e pede que a gente resolva esses conflitos. Então esses conflitos podem ser basicamente deixando o código que foi feito por mim e ignorando do meu parceiro, deixando do meu parceiro e ignorando o que foi feito por mim, ou simplesmente fazer alguma coisa com a mescla dos dois, aceitando as duas modificações e alterando manualmente. Então, esses tipos, né, de ocasiões e situações que podem acontecer, né, eles são diversos, então depende muito do desenvolvimento que pode ser feito. Então convido vocês também a dar uma olhadinha na documentação, ali tem algumas situações que podem ocorrer. Convido também a testar, né, código e, enfim, fazer algumas branches para conseguir ver quais situações podem ocorrer nessa parte de merge. Mas a ideia principal é, você criou branches separadas que você quer posteriormente unir. Então basicamente foi essa a ideia de hoje, a gente só queria mostrar um pouquinho do básico de merge. E é isso, pessoal, então deem uma olhada na documentação, continuem estudando. Git é um assunto assim bem extenso, só que vai muito do nosso dia a dia, né? Tem vezes que a gente precisa resolver problemas um pouquinho mais complexos e ir atrás dessas soluções. E obrigado aí por ter acompanhado o curso. Até mais, galera!